Olá, olá, nós estamos aqui no nosso segundo episódio do nosso podcast Teologia e Sociedade. E junto nesse lugar maravilhoso, recebido aqui pelo Adalberto, que é o dono desse estúdio. Obrigado, Adalberto. Você tem sido um baita parceiro para nós aí. E com o meu parceiro de projeto, Gustavo Zimmermann. E aí, Gustavo? E aí, pessoal, tudo bom? Estamos empolgados aí com esse projeto. Queremos que esse podcast pode alcançar várias pessoas, pode ajudar você. Curta, se inscreva no canal e também compartilhe e acione as notificações para receber novos vídeos aí do Teologia e Sociedade. Gustavão, e aí, cara? O que nós vamos mandar hoje? Queremos trocar uma ideia aqui sobre a questão de existência, propósito existencial. Por que eu existo ao invés de não existir? Isso que fala sobre a contingência humana. O que é chamado? O que é vocação? Como essas coisas se relacionam? Mas não apenas na ideia de igreja. Porque por muitos anos a gente pensou que vocacionados eram apenas aqueles que atuavam na igreja. Era apenas os clérigos, né? Era apenas os pastores, os evangelistas. Mas como Deus nos chama para ter uma atuação prática na sociedade, no melhorar a criação, no proteger a criação, como funciona isso? E esta é a nossa pauta da nossa conversa de hoje. Isso tem a ver, né, Gustavo, com uma herança religiosa, né, que se tornou cultural, evidentemente, da própria Igreja Católica, que interpretava, e até hoje, né, a questão o sacerdócio, né, ele era exercido e é exercido por um grupo específico de pessoas. Né? Então, a vocação é interpretada como um elemento do sacerdócio, nessa questão do chamado, né? Sim. Vocação ligado ao chamado. Então, o indivíduo tinha essa ideia, bom, eu sou um vocacionado, eu sou um chamado. Então, eu tenho que ir para o ambiente onde vai me preparar para isso. E isso, na verdade, restringia bastante a compreensão da extensão desse chamado, da extensão do que nós podemos chamar de vocação. É com o movimento protestante, né, o protestantismo, que vai descortinar isso, vai abrir esse leque e vai trazer uma visão bem mais ampla da questão de vocação, né, e chamado. E aí, como é que é a tua experiência sobre isso? Pois é, eu vejo que essa ideia do propósito existencial, ele é importante, né? A gente vê pessoas assim que elas vamos dizer assim, elas sobrevivem às vezes e naturalmente elas estão buscando alguma coisa, elas estão buscando um sentido para a vida delas. E, e naturalmente o ser humano ele tem a tendência de se firmar em coisas, né? Se firmar em situações, em pessoas, tendo aquele objeto como o sentido da vida dela. E quando ele perde aquele objeto, quando ele perde aquela pessoa, aquele ente querido, quando ele perde aquela estrutura, parece que a vida não tem mais sentido. Nesse lado da Igreja Católica, é realmente interessante, porque a Igreja Católica, de certa forma, ela vai colocar tudo que é religioso, tudo que é, vamos dizer, até mesmo, não sei se o termo certo seria espiritual, isso tudo como mais santo, como mais plausível. E tudo aquilo que não está conectado diretamente a essa dimensão é secundário. Então, como eu, sendo um profissional, estou exercendo o meu chamado, a minha vocação? É possível isso? Eu não consigo estar no campo missionário. Eu não consigo estar na igreja pregando. Eu não tenho uma expressividade dentro da comunidade. Então, será que eu não sou vocacionado por causa disso? Esse é o primeiro paradigma que os indivíduos se deparam, que as pessoas se encontram. Né? Por quê? Essa percepção, essa compreensão de que vocação ela extrapola a esfera da questão religiosa, né? Isso mudou completamente a sociedade. Sim. Mudou completamente. Porque até um certo tempo, a ideia de vocação ela estava muito restrita ao sacerdócio, como já falamos antes.
E isso acabava infringindo em comportamentos, né? Acabava desempenhando essa compreensão de vida, acabava restringindo demais o alcance das pessoas, né? E até mesmo tendo uma dupla personalidade. Claro, a religiosa e a profissional, Exatamente. né? Mas e qual é a percepção que tu tens? Qual é o entendimento que tu tem, Gustavo, dessa agora quebra desse paradigma? Como é que tu vê e entende espiritualmente a questão da vocação? Quando a gente olha para as escrituras, tem alguns textos que eu acho muito fantásticos, né? Tem um texto que é Gênesis 2:5, ele fala bem assim o texto, né? Toda planta do campo ainda não estava na terra e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia o homem para lavrar a terra. Então, no processo da criação, tu vê que Deus vai criando as coisas conectadas umas às outras. E no versículo 15, a gente vê o seguinte, ó. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar a terra. Então, quando Deus traz à existência uma pessoa, já tem um movimento anterior que Deus fez. Claro que os textos falam que Deus preveu e organizou tudo antes da fundação do mundo. Mas existe uma ordem na qual as coisas foram criadas. Então, quando uma pessoa vem à existência, quando Deus chama, o primeiro chamado é esse, quando Deus chama uma pessoa à existência, já tem um porquê. Paulo vai falar no Areópago que Deus determinou os lugares e os tempos das habitações de todas as pessoas. Mas, antes disso, existe um porquê. Nesse momento, Jeremias vai falar, no texto de Jeremias 1,15, que antes que se formasse no ventre da mãe, Deus já o conhecia. Perfeito. E antes de sair do ventre, ele já tinha recebido as nações como profeta. Ou seja, lá a gente percebe que Deus já entregou um plano, já aplicou esse plano. Ele chama Jeremias à existência, mas Jeremias não vem à existência ao acaso. Um paralelo a isso é Zacarias, né, quando recebe o anúncio do anjo sobre que Isabel iria conceber e a missão de João Batista. Ou seja, ela nem estava grávida ainda, quando é anunciado que ela vai ficar grávida e o propósito da existência dessa criança. Exatamente. O chamado à existência tem um propósito anterior, né? Quando a pessoa vem à existência, eu acho interessante essa questão de Jeremias, de Zacarias, de Paulo também, que fala a mesma coisa. Paulo cita algo muito parecido, de que dá a entender que no ventre um ferramental é entregue para a pessoa. E essas ferramentas, elas têm a ver com o propósito, com o chamado dessa pessoa, com aquilo que ela tem que fazer. Aí é que tem uma chave. Ao longo da vida, o indivíduo compreender qual o seu propósito de existência. Exatamente. Porque quando ele descobre, quando ele encontra isso, a sensação de vida plena, Sim. de uma vida que satisfaz, ele se acha, né? E aí é que está essa questão do vocacionado, né? A pessoa faz algo e ela se identifica a tal ponto com aquilo que ela compreende. Eu existo para isso. Se tirar isso de mim, a minha existência fica vazia. Né? Na prática, não é isso? Esse chamado à existência. Como a gente tem essas ferramentas, essas coisas que parece que a gente já nasce meio essas habilidades meio natas, né? A criança ela não fez um curso de liderança, mas tu já vê ela liderando. A Larissa Borgman, tu já vê assim o comportamento dela de uma líder, né? O movimento, e ela é um pitoco de gente, né? Desde pequenininha a gente já observa isso nela. Então, o Andrezinho na bateria. O que é aquilo? Né? Um toco de gente tocando bateria pra caramba. E aquilo já parece já ser nato, já nasceu com a pessoa. A gente observa isso na vida comum, né? Olhando as crianças. E o que é isso? Senão, muito provavelmente,
uma habilidade, uma ferramenta dada por Deus, que aqui eu chamo de dom natural, dada por Deus por meio da graça comum, para que essa pessoa venha desempenhar. Só que, realmente, o desafio agora é eu tenho essas ferramentas, eu tenho essas coisas dentro de mim, esse chamado que pode não me ser claro, e agora eu estou caminhando na vida, no mundo. Eu tenho esse processo de socialização primária, dos meus pais escrevendo em mim, né? A socialização secundária na escola, aí os professores, os colegas, a sociedade começa a escrever em mim. Então, como funciona isso? A gente acaba andando de uma forma não intencional, mas a gente começa a olhar coisas que a gente gosta de fazer. Essa criança que é uma líder nata, quando ela toca em situações que envolvam equipe, ela vai bem. E aí a importância da sensibilidade dos pais, né, ao estarem detectando esses sinais na vida dos seus filhos para ser um incentivador, um promotor das habilidades naturais do próprio filho, para que ele possa desenvolver aquilo ali. E muito possivelmente essa criança vai crescer e se achar muito mais rápido na vida. Vai se encontrar muito mais rápido na vida e vai poder cumprir o seu propósito de existência com muito mais leveza. A gente se depara com quanta gente que tem 30, 40 anos de idade e não sabe o que vai ser quando crescer. Né? Exatamente. Estão sofrendo porque não acharam, não entenderam ainda a razão da sua existência. E aí fica pingando aqui, ali, não se especializa em nada, não se aprofunda em nada, porque não consegue entender a sua razão de existir, né? Ele tocou num ponto muito importante, né? Os pais, eles têm um papel fundamental na formação do indivíduo para o chamado, né? As escrituras mostram esse papel importante dos pais. Então, e os pais, se tu for falar com qualquer pai, pergunta assim, o que o teu filho é bom? O pai sabe. Claro. O pai já sabe. Mas aqui não basta saber. É interessante o pai olhar para essas habilidades natas do filho, né? Esses dons naturais do filho, e ser aquele que vai cumprir o papel de impulsionador. Buscar promover, né? Exatamente. Patrocinar isso, né? Bota numa escolinha, bota, né, num cursinho que tem a ver com aquilo, num projeto, também. Enfim, seja qual for a área de desempenho do filho, para que ele possa, isso inclusive trabalha outros elementos paralelos, a própria autoestima da criança. Sim. Ela vai se sentindo valorizada porque ela é boa em alguma coisa. Isso é uma coisa inata do ser humano. O ser humano tem essa carência, essa necessidade de se perceber bom em alguma coisa, valoroso, importante. E aí quando ele começa, né? Como tu é bom nisso, né? Como você faz bem isso, como você é habilidoso com isso, a criança vai construindo um olhar sobre si mesma positivo. Exato. Não sofre com autoestima, não sofre, né? Ela tem uma tendência a passar muito mais facilmente por essas crises que são naturais, que visita quase que todo mundo, mas ela passa de letra, né? Claro que é muito difícil, eu acho até impossível você criar um filho sem nenhum trauma, né? Mas o que é legal disso que você está falando? É o que nós chamamos de mandato cultural. O ser humano, ele foi feito aqui e ele tem um propósito: lavrar e guardar a terra. Lavrar significa tudo que cai na minha mão eu melhoro. E o proteger é porque alguma coisa está atentando contra a criação. Sim, então eu tenho um papel, existe um risco em relação à criação, e ao papel meu, com as ferramentas que eu tenho, de melhorar com as ferramentas que eu tenho e de guardar com as ferramentas que eu tenho. E todo indivíduo, ele ama, ele gosta demais de quando ele consegue pegar uma coisa e torná-la melhor. Todo ser humano gosta ele percebe assim, e para o ser humano é muito prazeroso quando ele percebe algo em risco e ele consegue proteger. Pode ser uma criança, a criança ela pega o negócio, ficou bom isso que eu fiz. Dá aquela sensação de missão cumprida. Isso. E quando o pai começa a olhar para a criança e começa a estimular a criança a melhorar as coisas e a proteger as coisas, quando isso acontece, acaba que a criança
tem a sua autoestima desenvolvida. Uhum. A criança ela começa a perceber como ela pode colaborar com a sociedade. Como ela pode tornar a sociedade melhor. Já na fase da criança, ela começa a sonhar com profissões, né? Quero ser bombeiro, quero ser um militar, quero ser um médico, começa a cuidar dos bichinhos. Na fase da adolescência, no ensino médio, ela vai pensar nisso em relação à profissão. Só que perceba, isso é uma construção somando as ferramentas dela, esse impulso de lavrar e guardar e o estímulo da família. E aí, se ele ascende para uma questão universitária, isso faz com que ele escolha um curso que provavelmente venha trazer um maior impulso para essas ferramentas e esse desejo, essa carga que ele tem internamente. Uhum. E é interessante que a compreensão disso faz com que nós entendamos o sacerdócio de todos os santos. Né? Porque isso é uma outra coisa que trazido lá por Pedro, o apóstolo Pedro, que na história foi esquecida, né? Foi deixada de lado, e com a reforma isso é resgatado. Né? O sacerdócio de todos os santos. E quando é questionado, pelo menos Calvino depois, quando questionado a respeito como que se daria esse exercício do sacerdócio de todos os santos, Calvino faz menção ao trabalho. Né? A pessoa ela vai exercer o seu sacerdócio por meio do seu trabalho, da sua vocação. Então a coisa conecta aí, e isso mudou especialmente o mundo ocidental, né? Essa linha de raciocínio mudou. Max Weber, né, no seu clássico, um dos seus clássicos lá, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele detona, ele vai fundo nessa pauta, né? E mostra como que esse raciocínio promoveu o próprio capitalismo, né? Mudou a regra da economia da sociedade, promoveu o capitalismo e fez com que essa nova geração da cristandade desse um contorno completamente diferente para a sociedade. Né? A ideia da aquisição de bens, de recursos, associado com essa coisa da vocação, ou seja, eu, ao ser um bom profissional, ao exercer o meu trabalho com excelência, com esse sentimento de a minha vocação é médico, é ser médico, a minha vocação é ser professor, a minha vocação é ser um comerciante, um empresário. Quer dizer, eu vou entendendo isso como vocação, e a ideia não é que isso é simplesmente voltado para o meu prazer, mas que isso promovia a glória de Deus. Eu estou exercendo um sacerdócio ao fazer isso, ou seja, é para Deus, faz com que o indivíduo trabalhe mais, faz com que o indivíduo tenha uma postura frente ao trabalho muito diferente, né? Faz com que ele gere mais riquezas. Então, tudo isso foram ferramentas que foram alavancando a superação do feudalismo e o implantar, o desenvolver do próprio capitalismo. Né? Então, nota como as coisas são conectadas. Né? E olha que incrível isso que você está falando. Nós estamos numa sociedade que ela nos cobra que a gente venha produzir, que a gente venha entregar, né? Os workaholics, por exemplo, eles são os extremos da sociedade, né? Então, assim, você tem que produzir, você tem que entregar, e no meio dessa produção, nessa entrega, ao mesmo tempo você está buscando a felicidade, né? Então, tem duas coisas interessantes aqui. A primeira é que o ser humano ele já percebeu as suas ferramentas, tanto que o que mais temos hoje são coaches, são cursos de se desenvolva, cresça, destrave a sua mente, mude o seu mindset, né? Perfeito. Tem muito disso. E as pessoas elas estão em busca de compreender quem elas são, como elas funcionam e como elas podem fazer mais.
eu falo que esse impulso, ele é natural. Só que esse impulso, ele a vocação, o chamado, ele ganha um sentido em Cristo. Quando você não tem Cristo, você está correndo atrás, você está em busca de Cristo, sem saber que ele existe ou como ele é, mas você está indo para um lado que, quem sabe, é danoso para você. Nesse ponto, lembro de uma palestra que eu dei um tempo atrás, e ela falava sobre o sentido da vida. Então, a minha proposta, né, nessa palestra vamos encontrar o sentido da vida. Então, vamos procurar em 3 lugares. Primeiro lugar, vamos ver se o sentido da vida está dentro de mim. O H.G. Wells, no livro A Máquina do Tempo, ele faz a seguinte proposta. Imagine que você despertou e você está flutuando no espaço num traje espacial. E a única coisa que você sabe, a única conclusão e convicção que você tem é que não existe mais ninguém. Nem uma bactéria, só existe você. É uma coisa utópica, né? Mas a proposta é essa. Deus não existe. Só você flutuando pelo espaço e não existe mais nada. Você está num limbo. Certo? E no seu bolso tem 2 pílulas. Um elixir da vida eterna e um veneno mortal. Qual você toma? O cara vai pro veneno. Interessante que 98% das pessoas responde, eu tomo veneno. Aí eu questiono as de 2%, né? Uhum. Por que tu tomaria elixir? Não, porque eu vou procurar. Olha só, você vai procurar. Então não tá dentro de você. Uhum. Você tá procurando algo que tá fora. Uhum. Por quê? Você não se basta. Né? Somos seres sociais. Somos seres sociais. Nós necessitamos do contato com o próximo. Quem vai rir das boas piadas do Gustavo? Nem tão boas assim, né? Mas com quem que eu vou compartilhar histórias? Tem algo parecido com esse raciocínio, que é um indivíduo... Todo mundo quer curtir férias numa ilha paradisíaca, né? Mas ninguém gostaria de ficar num naufrágio perdido sozinho numa ilha paradisíaca pro resto da vida. Imagina, o Náufrago, o filme aquele do como é o nome daquele Tom Hanks, não é? Tom Hanks. Wilson! O Wilson. Mostra bem isso. O lugar era lindíssimo. Mas ele sozinho ali, ele transforma uma bola, dá uma vida para uma bola. Né? Para ele poder se relacionar. Exato, a necessidade de troca, né? Então, assim, a gente consegue perceber, através desse desejo do ser humano, que a pessoa sozinha, ela não se basta. Nós precisamos de pessoas imperfeitas. Ninguém consegue conviver com uma pessoa que é perfeita. Né? Nós precisamos ter alguém que a gente possa contribuir com ela, né? nesse ciclo de eu dar e receber. Dar e receber. Né? E a pessoa possa contribuir comigo. Nessa linha de raciocínio, eu costumo, quando converso com os jovens, né, e com os mais jovens ainda, é muito saudável você sair um pouco do seu meio restrito e se relacionar com pessoas mais velhas que você, e com pessoas mais novas que você, pessoas diferentes de você. Porque se você vive só nos seus pares, nos seus iguais, o teu crescimento vai ser restrito. Exatamente. Vai ser muito limitado. Mas quando você é exposto a uma pessoa, primeiro, que tem uma visão de mundo diferente da sua, tem uma ideia diferente da sua, tem uma experiência de vida diferente da sua, ele tem conceitos, às vezes, né, que nessa exposição você pode avaliar, puxa, mas isso aqui eu posso melhorar. Não, mas isso aqui eu posso ajudar o outro. E é isso que dá graça na vida, dá gosto, né? Exatamente. E tu tem essa frase que é muito icônica nos dias de hoje, né? Na ideia do pluralismo radical, que é cada um constitui para si a sua própria verdade. Mas se cada um tem a sua verdade, como a gente se relaciona? Tem que haver uma verdade que está fora da pessoa. Certo? Uma verdade que conecta as pessoas, que determina e define as relações. Bom, a gente percebe que dentro da pessoa, a pessoa não se basta, certo? Então, o sentido da vida não está dentro de mim.
ele tá fora, algo que eu preciso me conectar que tá fora. Então, um outro local no qual a gente pode procurar o sentido da vida é diante dos elementos, dos objetos da vida, né? Um computador, uma mesa, um celular. Né? Saiu um novo celular agora, eu preciso ter esse novo celular. Né? Saiu agora uma nova tecnologia, eu preciso ter essa nova tecnologia. Saiu agora um carro novo, eu preciso ter esse carro. O Schopenhauer tem uma frase que para mim assim, é perfeita para falar sobre isso. Ele diz bem assim: o que é a vida? Senão a ânsia de ter e o tédio de possuir. Perfeito. O cara dá dias, meses, anos de trabalho suado para alcançar uma coisa. Depois que alcança, ele diz assim, tá, e agora? Eu quero outra coisa. Eu quero outra coisa. Não, e interessante é que Salomão, né, Na sua sabedoria, ele ele toca nesse ponto. pega Eclesiastes 1. Ele vai dizer, no final, é tudo vaidade. É uma tese do mestrado. Olha só, ele fala assim, ó. Tem um versículo que diz bem assim, ó. Eu não neguei nada aos meus olhos. Tudo que os meus olhos desejaram, eu tive. Então Salomão ele fala assim, mulher é o que dá felicidade? Só 1000 ele teve. Só, entendeu? Riqueza dá felicidade? Ele teve. Cavalos dá felicidade? Ele teve cavalos. Interessante que pela Torá, um rei tinha algumas orientações bem importantes, né? Primeiro, um rei não poderia acumular para si mesmo muita riqueza. Ele não poderia ter muitos cavalos. Ele não poderia ter muitas mulheres. E o que Salomão teve? Tudo isso. Tudo isso, em abundância. E mais um pouco. E no final acaba que ele se perde na poeira da vida por conta dessas questões, né? Exatamente. E ele vai dizer, o termo ali no hebraico é vapor. Tudo isso é vaidade, tudo isso é vapor. Tudo isso se vai, se perde. E aqui a gente percebe que de fato, Salomão vai olhar e vai dizer assim, ó, ao observar atentamente tudo que está debaixo do sol, tudo nessas coisas, eu não encontrei sentido. E aí vem dois conceitos interessantes, que é o conceito de meio e fim. Ou seja, quando Salomão está dizendo assim, ó, não é errado ter um carro, não é errado ter um celular moderno, não é errado ter essas coisas. Mas o que Salomão está concluindo é que ter mulheres como fim, como propósito da vida, é vapor. Ter riqueza como fim, como propósito de vida, é vapor. O ser humano, ele está inquieto, ele está buscando alguma coisa. Até mesmo o Agostinho de Hipona, ele fala assim, ó Deus, tu nos criastes para ti mesmo e nosso coração está inquieto até que encontre repouso em ti. Karl Rahner, ele fala bem assim, ó, afinal, por que o coração se encontra inquieto? E isso vem com o que Salomão fala em Eclesiastes 3:11, né? Deus plantou no coração do homem a eternidade. É muito legal perceber isso. E isso ativa quando o indivíduo se aproxima do propósito de Deus para a vida dele. Quando ele se alinha com o chamado. Exato. Né? Eu contando um pouco da minha experiência. Eu primeiro fui me formei no ensino médio técnico agrícola, lá na Escola Técnica de Agricultura de Viamão. Depois eu entrei direto na agronomia, passei no vestibular da URGS em Porto Alegre e entrei na agronomia. E comecei. Estava na metade do curso, eu já participava da igreja, já desde os 13 anos de idade, né? Mas quando eu comecei a participar de grupos caseiros, né? E eu comecei a interagir ali, e eu comecei naturalmente a me envolver com aquelas pessoas e a ter um papel de orientador daquelas pessoas, de conselheiro, de ter que ter um tempo para estudar a palavra e ministrar e tal.
aquilo mudou completamente meu olhar para a vida. Eu me vi num curto espaço de tempo, eu me vi indo para agronomia numa crise terrível. Porque eu chegava na aula e eu pensava, meu Deus, isso não tem nada mais a ver comigo. Eu não tenho prazer nisso aqui. Era uma tortura ir para a aula, para a faculdade, estudar agronomia. Eu não olhava para o futuro, eu não conseguia me ver sendo um agrônomo. Foi uma coisa que girou uma chave. E quando tinha toda a demanda que envolvia a igreja, a comunidade, as pessoas, visitar, aconselhar, evangelizar e ensinar, aquilo assim, meu Deus, cara, aquilo era uma alegria, um prazer, não tinha preço, não tinha hora, podia ser qualquer dia, qualquer hora, eu tinha que tirar dinheiro do bolso, eu fazia o que tivesse que fazer, porque aquilo brilhava meus olhos. Aquilo ocupava ferramentas tuas. Perfeito. E à medida que eu percebi isso, e pela graça de Deus, ele me fez perceber isso rápido, e eu tomei decisões rápidas. Né? Eu já no final daquele primeiro ano lá, né, que eu tive estava no meio da faculdade, mas isso começou a acontecer no início do ano. No final daquele ano, eu já entendi que Deus estava me chamando para servi-lo, né, no reino, na obra, vocacionado sim ao ministério. Poderia ser como agrônomo, mas eu entendi que Deus não estava naquele processo para minha vida. E aí eu comecei a investir na minha preparação para cumprir meu propósito. E aqui estou, né? Nunca regredi. Eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa da vida, senão aquilo que realmente Deus me apontou, né? O caminho para seguir. Sabe com que idade eu comecei a dar aula? 14 anos. Eu dava aula de informática básica que eu havia aprendido em alguns meses no curso do EJA. Eu tive algo nessa linha também, sabe o quê? Porque hoje, né, já de muitos anos, eu sou bastante exposto a público, né? A grandes públicos, a palestrar, a ministrar, a pregar, enfim, vários ambientes. E lá no colégio agrícola, ainda no ensino médio, a galera, nós criamos um grupo ecológico na época. Né? O primeiro grupo ecológico de Viamão, chamava-se Curupira. Aí, naquele grupo ecológico, cara, rapidamente a galera me colocou como presidente do grupo. Eu tinha 15 anos. E saímos a fazer palestras de ecologia em escolas e até na PUC. Tivemos lá uma participação ministrando sobre efeito estufa, camada de ozônio. Eu tinha 15 anos. Sabe, o troço assim. E enfrentava público, às vezes, de centenas de pessoas. Com 15, 16 anos. Centenas de pessoas. Naturalmente. Naturalmente. Não era uma coisa absurda. E eu vejo que tudo isso foi Deus já botando as ferramentas, afiando as ferramentas, né, para encaminhar no propósito maior. Porque por mais que você tenha uma ferramenta que está lá dentro, ela tem que ser afiada. E agora me vem ter uma ilustração na mente. Imagina aqui um balde que serve como banco. Um balde foi feito para sentar? Não, né? Então, para te sentar num balde, tem que estar virado. E dependendo de quem senta, né? Pobre do balde. Pobre do balde, exatamente. E olha só, o balde, ele encontra em um momento da vida dele um sentido que, ó, eu sou um banco. Eu sou um banco. Eu deixo que as pessoas sentem em mim. E eu sofro com isso, mas é a utilização que eu conheço sobre mim. Daqui a pouco esse balde tem uma alça. Para que um banco precisa de uma alça? Daqui a pouco ele até se mutila e quer arrancar essa alça, porque dentro daquilo que ele conhece, que é propósito para ele, a alça não faz sentido. Né? E aqui que está o ponto do conhecer o terceiro local de procurar sentido da vida. Porque justamente Salomão vai dizer assim, ó, tudo que está debaixo do sol eu não encontrei sentido fim.
Encontro, sentido meio, né? As coisas são coisas pelo qual, mas fim e propósito debaixo do sol, eu não encontro. Então aqui, aonde a gente pode agora procurar? Acima do sol, né? Na fonte sustentadora da vida. E aqui, no cristianismo, nós temos essa proposta que é justamente Deus. Viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Quer Deus. comais, quer bebais, façais tudo para a glória, para a glória de Deus. E isso é interessante porque se Ele foi quem me chamou à existência, Ele me deu as ferramentas, me deu um propósito, né? Se Ele fez isso, a missão é descoberta nele. Então, conhecer a Cristo é como se alguém chegasse diante desse balde que se acha banco. Ele não senta. Ele pega você pela alça, ele vira você e enche você d'água. E você, nossa, cara, essa alça é para me carregarem. Eu tô cheio de uma revelação de de um sentido verdadeiro de vida, que é o que Paulo vai falar sobre a nova criatura, que aqui na verdade vamos pensar assim, não é uma nova criatura, é uma revelação da verdadeira criatura. Aqui nasceu em Deus. Aqui nasceu em Deus, aqui foi gerado lá no ventre. É a revelação da tua verdadeira identidade. Não aquela que construíram e que você deixou que construísse sobre você. Agora o desafio é como em Cristo eu consigo dar ressignificado a toda a minha existência. E tem um texto que eu acho muito fantástico, quando Moisés chega na frente da sarça ardente, Moisés, o anjo que está ali fala bem assim, ó, retira as sandálias, porque você pisa em lugar santo. E por muito tempo eu fiquei pensando, qual é? O que tem a ver tirar a sandália? Porque... E eu tava numa história aqui, eu tava uma vez num campo, né, do quartel, e nós já tínhamos feito um grande percurso a pé, no meio de lama, né? E eu lembro que eu sentei para raspar a lama do meu coturno. Por quê? Porque eu tava com dificuldade de caminhar já, né? Havia acumulado na superfície ali e tava ruim de pisar. Então eu, sentado no chão, enquanto eu raspava aquela lama, eu lembrei desse texto. E o que eu entendi, né? Uma possível interpretação que eu tive sobre esse texto. Quando Deus fala isso para Moisés, está dizendo assim, Moisés, toda a tua trajetória, os lugares por onde você passou, o que você aprendeu, está acumulado nos teus pés. Os teus pés, a sola dos teus pés, tem história. Moisés ele foi capacitado, ele foi treinado para ser faraó. E nesse momento, Deus, eu estou te revelando agora o motivo pelo qual você existe. Só que para isso, você tem que tirar as sandálias. Lembro também aqui você tá com o Kung Fu Panda. Mas qual episódio? Qual o 2? Olha só. Mestre Shifu vira pro povo e fala bem assim, ó. Não tem como encher uma tigela cheia. Vire a sua tigela. Né? Então nisso o povo não entende na hora, né? Só esvazia a tigela. Mas o que o mestre Shifu está falando? Para que você receba uma identidade nova, você precisa esvaziar da antiga. Para que você seja uma nova criatura, tem que morrer a velha. Exatamente. Gustavo, e da tua experiência de chamado, assim, que conselho tu daria para a galera que está na busca, quer se achar, quer se encontrar, como é que eu descubro? Que conselho tu daria para o cara que está nessa busca? Tem várias coisas que você pode observar aqui, né? Primeiro, que você pode se pegar de forma inconsciente
fazendo coisas que envolvam o teu chamado, mandato cultural, certo? Você pode estar numa profissão que envolva proteger a criação, né? Um arquiteto está melhorando a criação, um médico está cuidando e melhorando a criação, né? Até mesmo uma pessoa que está limpando a rua, certo? Ela está ajudando a sociedade, ok? Mas existe um segundo mandato, que é o mandato de evangelização. Ide por todo mundo, portanto, ide por todo mundo. Né? Pregai a todos os povos. E aqui, nesse ponto, a gente começa a perceber que faz mais sentido algumas coisas. Como eu falei, eu dou aula desde os 14 anos de idade, sou professor, mas quando eu estudo as escrituras e quando estou explicando ela, parece que tem vida em mim. É uma coisa que às vezes eu estou pregando e eu estou percebendo assim, uau, que lindo isso, que lindo isso que eu estou falando, e isso não é meu. Isso. Alguém está me entregando isso. Eu partilho dessa mesma experiência. Né? E em sala de aula, dando aula na área de administração, ou na área de comunicação, ou na área de programação, eu vejo que isso acontece comigo em sala de aula também. Dá um estalo, uau! Ou seja, sou participante. Então, quando a gente passa a olhar nossos dons naturais, quando a gente começa a listar eles, coisas tem pistas ali. Tem pistas ali. Uma principal pista que eu provoco nas pessoas é: qual é a tua dor? Qual é a tua indignação com a atual humanidade? Eu, por exemplo, o que me incomoda muito é a ignorância. Isso me incomoda demais. Me incomoda demais quando eu vejo alguém que é ela enganada por não ter conhecimento. Certo? O povo perece porque lhe falta conhecimento. Exatamente. Então, a ignorância humana é uma coisa que me incomoda. E como eu resolvo isso? Sendo professor. Né? Uma outra coisa também, que eu acho que é interessante como pista, é traumas. Eu vim de uma família extremamente pobre, né? E um dos meus traumas foi porque eu estudei para a faculdade e quando foi a época de fazer o vestibular, eu não tinha dinheiro. Eu vi a faculdade como local onde eu ia ter muito conhecimento e eu não tive dinheiro. Aquilo foi um baque naquela época, né, porque eu não conseguia a isenção e daí eu não tinha R$ 50 para fazer a matrícula. E se eu for olhar assim a minha infância, eu saía de casa às 6 da manhã e voltava às 11 da noite. Eu era uma criança um pouco agitada. Imagino. Né? Ainda sou um adulto um pouco agitado. Então, assim, mas como criança eu era bem mais. Meus pais não me aguentavam em casa. Então eles me enfiavam em tudo que era projeto. Eu fiz basquete, fiz artes marciais, fiz artes plásticas, fiz um monte de coisa, né? Quando pequeno. E eu me dei a muitas experiências, né? Na área de atividades. Então, assim, os traumas, eles podem falar também, né? Sobre, ao meu olhar, um atentado, né? De Satanás em direção à tua vocação. Aquilo que está falando no texto lá, a tentativa da semente, né, má em ferir o calcanhar do vocacionado. Zararat, né? Má semente. Má semente. Zaratov, boa semente. Assim como Satanás tentou, né, eliminar Moisés antes que ele entrasse no propósito, assim como tentou eliminar Jesus antes que ele entrasse no propósito. Exatamente, né? Vamos assim dizer, tentou eliminar Elias na esperança dele, achando que ele era o único. Certo? Então, assim, Satanás ele não tem uma compreensão clara do nosso propósito ou do futuro. Mas ele é muito bom leitor. Então, ele observa, percebe e tenta fazer isso, né? Então, a forma como ele ataca você pode falar sobre aquilo que ele quer eliminar em você, que pode falar sobre aquilo que Deus quer usar em você. É forte isso. Outra dica também interessante é que eu ouço muitos jovens falarem assim, ó, mas eu não estou pronto. Mas aí que tá. Deus nos chama para fazer algo na qual nós não estamos prontos.
Nós ficamos prontos enquanto fazemos. É na caminhada. É na caminhada, é no campo. E quando ficarmos prontos, aí Deus nos chama para um próximo nível na qual nós não estamos prontos. Então, uma das melhores formas de nós entendermos o nosso propósito existencial é fazendo. Não é assentado, né? É fazendo as coisas. Quando tu vê Jesus buscando os discípulos, né, os 12, tu vê que todos eles estavam fazendo alguma coisa e enquanto eles faziam, a percepção deles em relação às ferramentas deles ficavam mais claras. Calvino vai dizer que a vocação ela tem um elemento interno e um elemento externo. Ou seja, você percebe a sua ferramenta e as pessoas também percebem o teu chamado. Denuncia. Nesse ponto, vá e comece a fazer alguma coisa. Procure um líder, procure o seu chefe, se voluntarie. E na experiência da comunidade, né, da igreja, é interessante isso porque antes de eu me tornar pastor, né, reconhecido pela nossa instituição em si, eu passei por vários departamentos da igreja, né, com jovens, com crianças, com adolescentes, na diretoria, serviço aqui, ali. Ou seja, tudo isso foi agregando conhecimentos particulares, experiências particulares, mas minha vocação não era específica naquele setor, naquele departamento, mas tudo veio a compor depois o que eu me tornei para Deus, para a obra de Deus, né? Então, essa experiência que você está dizendo aí de a pessoa ir fazendo, não significa que ela vai fazer aquilo ou apenas aquilo o resto da vida, mas por algum tempo, para ela crescer, ganhar experiência e ser levada a outras. Por exemplo, eu vim da Umbanda, né? Era umbandista e era católico, né? O catolicismo tem bastante desse sincretismo religioso, né? Esse ecumenismo, né? Quando eu aceitei a Jesus, a minha experiência de pelo menos 6 anos foi como ministro de louvor. Sim. 6 anos. Hoje eu sou ministro de louvor? Nem de perto. Muito menos de longe. Mas eu percebi que aquele período me ajudou a compreender muita coisa. Então, às vezes, nós temos aqui o chamado à existência, nós temos aqui um chamado que ele fala sobre aquilo que eu devo entregar ao final da minha vida ao Senhor. Um dia a gente todos nós vamos nos apresentar diante de Deus e nós vamos mostrar as nossas obras. Paulo vai dizer que é como se, estou parafraseando aqui, né? Se Deus soprasse sobre nossas obras, e vamos ver o que vai sobrar quanto a fé, esperança e amor. O que eu fiz de fato aonde eu entreguei esperança, aonde eu tive fé e aonde eu fiz com amor, certo? Então aqui, mas ao desenvolver essa minha entrega final, certo? Nós temos aqui várias pequenas entregas que vão construindo a pessoa, como também um processo de socialização divina com a criação. Então, você passou por algumas atividades que desenvolveram quem você é. Você faz elas hoje? Não. Mas elas te deram estrutura, robustez, certo? Aquele meu período no Ministério do Louvor me trouxe algumas consciências em relação a Deus. Então, essa é outra dica. Se disponibilize para fazer. E eu acredito muito que se aquilo que você estiver fazendo tem a ver ou com a sua entrega final, certo? Ou com a entrega daquele estágio, daquela jornada, aquele momento da vida, vai dar certo. Vai funcionar. É aí que entra todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus. E que andam segundo o seu propósito. Olha só. E mais, né? Deus montou um caminho para a gente caminhar. Ok? Então, assim, quando a gente fala sobre o sentido da vida, que é uma pergunta que às vezes que é abordada em filmes, é abordada em várias situações, qual que é o sentido da vida? Qual que é o sentido da vida, pastor David? O sentido da vida, né, de forma prática, é a pessoa estar vivendo o centro da vontade de Deus para ela.
resumiria dessa maneira. Excelente. Se eu estou no centro da vontade de Deus, eu tô vivendo plenamente o sentido da minha vida. Um ponto que eu acho interessante. Uma vez me perguntaram assim, ó, um ateu me perguntou, Gustavo, Deus precisa do ser humano. Porque se ele não tem o ser humano, ele não é adorado. Ele confundiu com a ideia dos deuses gregos, né? Na verdade, Deus, ele tem atributos que falam sobre a sua natureza, sobre quem ele é. E um item da natureza de Deus é que Deus, ele não tem amor, ele é o próprio amor. Certo? E o amor, ele tem uma característica que ele precisa se lançar sobre alguém. Quando ele cria o ser humano para se lançar sobre o ser humano. Para que o ser humano seja alvo dele. Então, quando ele cria o ser humano para se relacionar com o ser humano. O sentido da vida está no relacionar com Deus. E aqui, também, num segundo ponto, do ser humano, ele ser parceiro de Deus. Aí vem o conceito de missio Dei. Essa ideia também de que a minha missão, não. A missão não é minha. Eu sou parceiro na missão de Deus. Eu sou auxiliar. Né? Eu me entreguei a ela, Exatamente. a missão de Deus. Né? Então Deus, ele tomou, né, para si essa missão de salvar e resgatar o ser humano, ele nos convida a fazer parte. E nos convida. Ok, me convidou, mas o que eu vou fazer? Identidade. Propósito. Mas como eu vou fazer? O que eu tenho que usar? Ferramentas. Então, esse impulso natural que nós temos de querer ajudar o próximo já é um convite para essa missão. Queria também fechar nesse momento, né, com essa ideia de que como é importante, né, o indivíduo ter essa percepção de que, primeiro, Deus o criou. No plano de Deus, tudo criado por Deus, né? Cada um tem um espaço, uma missão a cumprir para que o reino de Deus funcione como um todo, segundo a vontade do Criador. Então, quando eu me alinho com a vontade de Deus, a gente vai percebendo o mundo se ajustando. Tem uma expressão do hebraico que chama-se tikkun olam, que é a restauração de todas as coisas conforme o plano original. Então, quando nós cooperamos para o tikkun olam, nós estamos trabalhando para o reino de Deus, fazendo a vontade de Deus através do nosso dia a dia, né? Eu sou um médico, eu sou um professor, eu sou um advogado, enfim, eu atuo, eu sou um ator no planeta conforme o propósito eterno, para que a terra redimida glorifique a Deus. Não é isso? Exatamente. Então, nosso desejo aqui é que todos que forem, né, alcançados por esse nosso bate-papo aqui, possam refletir sobre a sua vida e tomem decisões, né? Busquem entender a vontade de Deus e se lancem com fé. Exige fé, porque às vezes a pessoa tem que sair do estado de conforto dela, né? Ela tem que sair da mesmice para dar passos na direção daquilo que é o chamado de Deus, né? Então, que Deus dê sabedoria e graça para essa galera toda, não é isso? Claro. E para fechar, tem um versículo que eu acho que ele fala muito sobre como a gente pode dar esses passos, né? Salmo 119, 105 fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. As escrituras trazem uma clareza sobre onde eu estou pisando e sobre o meu futuro, e que eu encontro em Cristo, né? O sentido da vida, o sentido de todas as coisas, a fonte da sabedoria e do conhecimento, nós encontramos em Cristo. Então, se você, né, quer entender um pouco mais sobre o porquê você existe, as escrituras sagradas te dão esse caminho de volta até o jardim. Show de bola! E com essa palavra nós fechamos nosso segundo episódio e esperamos que você curta, faça seu comentário, inscreva-se aí no nosso canal, compartilhe, fale para os seus conhecidos, seus amigos, para que a gente possa... Sugira temas aí. Isso, você pode até mandar para nós aí sugestões de pautas, de temas para nós debatermos aqui. Participe conosco. Teologia e Sociedade. Obrigado, Adalberto.
Valeu, Forte cara. abraço a todos, Deus abençoe. Tchau, tchau.